Abra a sua Bíblia, o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 2 a 3. Nós vamos ler esse texto e vamos meditar sobre ele, baseado no tema Sábado, pra que te quero? Sábado, pra que te quero? Gênesis 2, versículos 2 a 3. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Sábado. Eis aí um dos temas bem controvertidos, disputado entre Jesus e as pessoas da sua época. Por quê? Porque havia uma visão sobre o sábado como sendo uma lei irrevogável, na qual não, ou durante o dia do sábado, não se podia fazer o bem. Não se podia fazer o bem, por exemplo. Então Jesus é questionado quando ele cura alguém num sábado. E alguém lhe diz, você não guarda, você não respeita o sábado. Esta controvérsia, ou por trás desta controvérsia, está uma questão muito importante, que hoje à noite nós vamos inclusive aprofundar um pouco mais, quando eu vou falar sobre o sentido da vida nos mandamentos de Deus. Qual o significado dos mandamentos de Deus? Isso me traz para o dia de hoje, o dia dos pais. Porque Deus é chamado por Jesus, e foi tratado assim por Jesus, como Pai Celestial. E quando a gente pensa no Pai, que Pai é esse? E qual a relação deste Pai com os mandamentos? São leis que estão acima da vida humana, neste caso o sábado especificamente, ou não? Ou são leis impostas por um soberano, muitas vezes até insensível, como neste caso da cura de alguém. Então a pessoa não podia ser curada no sábado, não se podia fazer o bem. Aliás, Jesus faz essa pergunta numa das ocasiões em que foi questionado sobre curar no sábado. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Olha o que Jesus está nos ensinando ali. É que quem não faz o bem ou deixa de fazer o bem pode estar fazendo o mal. A omissão em fazer o bem pode ter o significado de fazer o mal. Preste bem atenção nesse detalhe. Porque muitas vezes na nossa mente nós temos essa ideia. Ah, não, eu nunca fiz mal para ninguém, então eu estou bem. É lícito fazer no sábado o bem ou fazer o mal? Então é importante, quando pensamos sobre este princípio, esta regra, este mandamento, já que está inclusive lá no Êxodo, no capítulo 20, que fala sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. E o que isso quer dizer para nós? Qual o sentido do sábado? Qual a relação do sábado com esta paternidade de Deus? O que nós podemos aprender sobre este mandamento? Sábado, para que te quero? Eu quero pensar com vocês em 3 aspectos aqui nesta manhã. A primeira delas, a primeira verdade que quero trazer para vocês é que Deus não se cansa nem fica exausto. Deus não se cansa e nem fica exausto. Observem o texto.
O texto ensina que Deus descansou de toda a sua obra. É isso que diz o texto. Descansar traduz o verbo hebraico Shabat. Shabat, que quer dizer, ou é traduzido como sábado. Mas também, e na essência deste Shabat, está os seguintes significados. Shabat é parar, é descansar, é terminar, é desistir e é guardar ou observar o sábado. Deus descansou de toda a sua obra, diz o texto. E aqui há uma importância tremenda que nós vamos ver depois um pouquinho além. É que o significado do Shabat é diferente de Deus e para nós. Porque Deus não se cansa. Quando a Bíblia diz Deus descansou de toda a sua obra, tem um sentido bem diferente do que significaria para nós. Quando Deus terminou a sua obra, o texto diz assim, no capítulo 1, no versículo 31. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus descansou não porque estivesse cansado, mas porque concluíra e terminara a sua obra. E a obra era muito boa. Este é o sentido. Lembram? Shabat significa parar, descansar, mas também terminar, concluir. Deus completou a sua obra. Isso quer dizer, então, que o significado de descansar está aqui mais relacionado a Deus, no sentido não que Deus se canse, mas que Deus terminou a sua obra. Mas é muito importante nós lembrarmos deste fato. Deus não se cansa, nem fica exausto. É este o sentido de Isaías capítulo 40, no versículo 28. O povo de Deus estava no cativeiro babilônico, enfrentando aquele cativeiro. Capítulo 40 de Isaías em diante é inclusive algumas vezes chamado de segundo Isaías, porque trata de um tema totalmente diferente dos capítulos 1 a 39. Até ali, Isaías está falando da ameaça do exílio, da invasão da Babilônia e até do próprio exílio. Agora não. A partir do capítulo 40, o profeta profetiza o fim do cativeiro. Por isso é que no capítulo 40, Isaías começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E uma palavra de consolo de Deus é esta. Quando Isaías diz, no capítulo 40, verso 28, não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e nem fica exausto. Nós podemos ter esperança por causa dessa verdade. Deus não se cansa e nem fica exausto. Nós estamos cansados e exaustos com esta pandemia, com esta situação de quarentena, de isolamento social. Há médicos e profissionais de saúde que estão no limite da exaustão. Muitos desistindo, muitos pedindo demissão porque não suportam a pressão. Sabe, palavra de Deus para nós nesta manhã é que quando a Bíblia diz que Deus descansou é porque Ele terminou a sua obra, porque de fato Deus não se cansa nem fica exausto. Isaías vai completar dizendo: sua sabedoria é insondável e o seu conhecimento é até incompreensível para nós. Creia nisto. Espere nisso, confie nisto. Deus não se cansa nem fica exausto.
segunda verdade que quero trazer para vocês sobre o sábado para que te quero é a implicação, então, para nós. O sábado nos convida a descansar na segurança de Deus. Bem, se Deus não se cansa e nem fica exausto, porque a Bíblia diz, porque ele descansou. Por que a Bíblia afirma que Deus descansou? Jesus ensina em Marcos capítulo 2, versículo 27, ele fala, numa dessas controvérsias sobre o sábado, ele diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Não invertam os polos. O sábado foi feito para o bem do homem. Não é o homem que serve ao sábado. E o que acontecia naquela época muitas vezes acontece em nossos dias. Esta inversão absurda sobre esta lei, como se o mandamento fosse mais importante do que o seu objetivo, a sua meta, e eu devo dizer, o seu propósito. Jesus buscou as origens do sábado porque as pessoas o transformaram em legalismo, em duras leis humanas, em negação da compaixão e graça que precisa estar presentes naquele que aproxima-se de Deus e que ama a Deus, na sua relação com os outros. O sábado foi feito por causa do homem, não apenas para que o homem se lembrasse de que precisa descansar de seus afazeres, precisa lembrar de tirar um dia, de separar um dia para descansar. Mas principalmente porque através do sábado o homem precisava descansar na segurança de Deus, esquecer as suas ilusões, de que ele se basta a si mesmo, de que o ser humano se basta a si mesmo, para aprender sempre e novamente que pode descansar em Deus. O Shabat também será um tempo especial, separado para sempre um encontro renovado entre Deus e o ser humano. Portanto, todas as vezes que descansamos e desistimos de nossas inquietações, ilusões e atividades para nos reencontrarmos com o Senhor, nós estamos, por assim dizer, guardando o sábado. Vou repetir isto. Todas as vezes que descansamos e desistimos de nossas inquietações, de nossas ilusões e autoilusões, de que nos bastamos a nós mesmos, e atividades para nos reencontrarmos com o Senhor, nós estamos, por assim, guardando o sábado, fazendo com que o sábado tenha este significado que importa para todos nós e que quer nos ensinar, que o sábado nos convida a descansar em Deus. Cantamos há pouco, descansando nos eternos braços do Senhor. É isto que o sábado quer nos ensinar. Há uma canção linda dos Arautos do Rei, e que nos falam sobre esse significado do sábado, que é para nos lembrar disto. Preste atenção na letra que eu vou ler aqui, Inevitável é o nome da canção. Toma o seu tempo e desfrute o seu jardim. Tudo o que estás vendo são os meus presentes para você. Preparei com todo o meu amor, veja quantas flores, elas existem para alegrar as suas manhãs e perfumar o seu jardim. Erga os seus olhos, mesmo de noite as estrelas deixarão bem claro o que sinto por você. Certo como um dia após o outro, certo é o meu amor. Separei um tempo para ficarmos só nós dois. Sábado sagrado, lembra-te, eu sou o Criador.
todas as belezas vêm de minhas mãos. Tempo inevitável. Se destruírem teu jardim, ainda assim o sábado será para sempre o nosso novo encontro. Um dia para esquecer as suas ilusões e descansar em minha segurança, certo como um dia após o outro. Certo é o meu amor. O sábado virá para lembrar que existe vida além do que consegues ver aqui. Prometo restaurar nosso jardim. Seja o sábado a prova de que eu nunca me esqueci. E hoje podes descansar em mim. Lembra-te do meu amor, certo como um dia após o outro. Certo é o meu amor. Que canção linda, irmãos. Eu penso que esta canção, e quem escreveu esta canção, chegou exatamente no sentido. O sábado nos foi dado para isso. Principalmente, ele nos convida a descansar na segurança que é o amor de Deus. Terceiro e último aspecto que eu quero trazer para você é a celebração do sábado no domingo, simboliza o renascimento. A celebração do sábado no domingo simboliza o renascimento. Talvez você tenha ficado meio espantado com este tema. Será que o pastor Josué vai agora defender a guarda do sábado? É isto? E talvez agora, quando mencionei aqui, especialmente esta canção que enfatiza tanto a importância, mas sobretudo o significado do sábado, a gente precisa lembrar de um detalhe. É que a igreja do Novo Testamento entendeu o sentido e a essência do Shabat. Ela esqueceu a forma para dar valor ao sentido. E o identificou como o primeiro dia da semana, o domingo. E por quê? Porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor. Porque foi o dia que Jesus renasceu dos mortos. Assim, a celebração do sábado no domingo representa a ressurreição para além da morte, mas principalmente da cultura da morte. A cultura da morte, às vezes, é mais forte do que a própria morte biológica e física, porque faz com que pessoas vivam vidas mortas. E uma destas formas é o legalismo, que estava cercando as pessoas naquele momento em que Jesus foi confrontado sobre o sábado. Como eu mencionei, o extremo judaísmo dizia nem cura de doentes pode ser feita no sábado, e condenaram Jesus por isso, por fazer o bem. Por quê? Porque estavam presos à forma e não no sentido, na essência. Foi isso que a igreja do Novo Testamento entendeu, e por isso é que passou a simplesmente a celebração do sábado para o domingo, representando a ressurreição da morte e da cultura da morte. A ressurreição e o renascimento das ilusões, aquilo que ouvimos na canção há pouco, nas inquietações e nas ilusões, para uma vida de descanso na segurança do Senhor e na certeza da ressurreição. E o que é a ressurreição? É a vitória da vida sobre a morte, irmãos. Há um cordel da Páscoa de Braulio Bessa, um poeta nordestino maravilhoso. E nesse cordel sobre a Páscoa, ele tocou nesse sentido da Páscoa, como celebração da ressurreição, para além dos coelhinhos, né, e dos ovos de Páscoa. Ele diz: a Páscoa
em uma parte da poesia, a Páscoa é o renascimento. A Páscoa é a ressurreição de um bom homem que mostrou qual a melhor direção para seguir nossa jornada, enfrentando a caminhada, segurando a sua mão. E é dessa caminhada que a gente deve lembrar o que nos foi ensinado e começar a praticar. Você vai compreender que tem a força e o poder e o dom de ressuscitar. Ressuscitar o amor, a paz e a união, ressuscitar a bondade, a justiça e a compaixão, a caridade e a esperança. E onde existir vingança, ressuscitar o perdão, fazer renascer o bem nesse mundo tão cruel, na Páscoa e no ano inteiro. É esse o nosso papel. E também a grande essência que quem tem essa consciência consegue tocar o céu. Amém? Louvado seja Deus. Braulio Bessa só esqueceu de um detalhe. É que o sábado significa que a gente também renasce da ilusão de que sejamos autossuficientes. Então, enquanto ele diz, você tem o poder de fazer renascer, sim, mas com nossas próprias forças, jamais. E o sábado nos ensina isso. É tempo de deixar as ilusões e as inquietações e descansar em minha segurança. É o que o Senhor está nos dizendo nesta data tão especial. Meus amados irmãos, eu li um trecho interessante. Quem acredita que a morte é o fim, provavelmente é porque não deve crer que após o sábado vem o domingo da ressurreição. Sim, o sábado nos ensina a descansar no Senhor. E o domingo nos ensina que a ressurreição e o renascimento da esperança estão exatamente em descansar no Senhor.